Você sabia que o cantor e compositor Lobão, um dos ícones do rock brasileiro dos anos 80, começou sua carreira como baterista na metade dos anos 70, até chegar nesse clássico álbum Lobão e os Ronaldos de 1984, que é o tema do programa de hoje, 20 discos, em que ele abre com a música que virou um clássico, Me Chama. Pois é, vou contar um pouquinho mais dessa história para vocês aqui no programa de hoje e quero aproveitar e convidar você, meu amigo roqueiro, você, minha amiga roqueira brasileira, para se inscrever. Obviamente, se você gostar do nosso conteúdo e assistir esse programa por inteiro, se inscreva aqui no nosso canal e entre nos comentários para dar a sua opinião sobre o programa de hoje e também sobre a sua opinião para o nosso próximo programa. Quem é que você gostaria que esteja aqui no nosso próximo programa? Cita um disco pra gente, pode ser de um cantor, de uma banda de rock, de uma cantora nacional ou internacional. Legal? O cantor e compositor Lobão começou como baterista na metade dos anos 70 na banda Vimana, uma banda espetacular que era formada por ninguém mais, ninguém menos do que Richie, ele mesmo, o do Menina Veneno, ele tocava flauta e cantava nessa banda, e o Lulu Santos também era guitarrista nessa banda. O baterista era o Lobão, ali com seus 16, 17 anos. Essa banda se baseava ali no rock progressivo, que era o grande ícone da metade dos anos 70, ali, né, com bandas como Yes, como Genesis, no auge do sucesso, e as bandas de rock nacional. Então tentavam reproduzir, mas eu ouvi o disco, eles têm um disco gravado que é o Zebra, na verdade é um compacto simples, tá? Mesmo para a época, é um disco difícil de você ouvir, músicas muito elaboradas, muito extensas, né? Com melodias não tão palatáveis para o nosso formato mais pop que reinou ali dos anos 80 para cá, que foi a minha grande referência. Então, na época já era difícil ouvir o Vimana. Você imagina o quanto é difícil ouvir hoje essa mesma banda, mas que gerou grandes artistas do naipe de Richie, Lulu Santos e Lobão. Eu convido você, vou deixar o link aqui para você acessar, tá, o disco da banda Vimana, que teve ali um relativo sucesso, principalmente quando a banda foi convidada para musicar uma peça de teatro da Marília Pêra. Eles conseguiram uma relativa projeção, mas o próprio Richie, em entrevistas hoje em podcasts que estão aí no YouTube para todo mundo ver, ele fala, né? Olha, a Vimana foi a banda mais falada e menos ouvida, a banda de rock mais conhecida que ninguém nunca ouviu. Então ele mesmo tira um sarro desse lado que não conseguiu ser comercial na época para esses artistas, né? Para a banda como um todo, mas que gerou ali no seu âmago, né, o início de grandes trabalhos que a gente vai tratar aqui no futuro em outros programas, e o primeiro vai ser hoje, como está sendo, o do Lobão. Legal? O Lobão, então, depois de ter passado pela banda Vimana, foi baterista da banda de apoio da Marina Lima, a grande Marina Lima, pela qual ele se apaixonou e fez uma música chamada Noite e Dia, em parceria com o Júlio Barroso, o mentor, o grande líder e o letrista, o compositor e o vocalista da banda Gangue 90, também de muita importância no rock nacional dos anos 80. Pois é, o Lobão, então, quando um pouquinho antes da Blitz lançar o seu sucesso que estourou nas paradas do Brasil inteiro em 1982 com a música Você Não Soube Me Amar, o Lobão era baterista da Blitz, deu entrevista como baterista da Blitz ali no pré-lançamento do disco, tinha a foto pronta para sair na capa do disco com ele como baterista,
mas ele acabou se desligando da banda um pouquinho antes porque ele queria fazer carreira solo. E nessa carreira solo ele partiu para um disco que teve a participação na música de trabalho, que foi Cena de Cinema, que estourou também nas rádios, tocou bastante na época, eu me lembro de ouvir na época bastante o Cena de Cinema, com a participação da Marina Lima, pois é. Mas o Lobão, alguns dizem que ele brigou com a Blitz, porque ele fez uma jogada por baixo dos panos com a gravadora para que ela trabalhasse o disco dele, o lançamento dele, que era um músico muito importante, era meio que considerado um baterista prodígio, muito garoto e muito talentoso, o Lobão. Então as gravadoras queriam, e ele conseguiu fazer um trabalho dessa gravação desse primeiro disco com participação da Marina, por exemplo, que já tinha um bom índice de vendas, já tinha alguns discos e um bom índice de vendas, então era respeitado e os diretores de gravadora viam aquilo com bons olhos, né? Poxa, Lobão, vem para cá então. E o Lobão, alguns dizem que ele meio que passou o pé na Blitz e no Evandro Mesquita, que era o grande mentor, né? E o Evandro Mesquita hoje minimiza um pouco essa questão, falando, não, saiu numa boa e tudo mais. Eu efetivamente gostaria de ver os dois ali ao vivo, um na frente do outro, falando sobre essa ocasião, coisa que eu ainda não vi aqui na internet, mas eu gostaria muito de ouvir, porque cada um fala uma coisa de um lado, aí terceiros falam outras, e a gente acaba meio que ficando naquela coisa nebulosa. Eu quero ver eles dois um dia, frente a frente, cara a cara, que vai ser muito legal, não é mesmo? Principalmente para quem viveu ali os anos 80. E mesmo você, que não viveu os anos 80, mas que gosta da música, da sonoridade, do rock nacional, esse disco, que foi o segundo, então, do Lobão, em 1984, Lobão e os Ronaldos, é essencial. Por quê? Nele, a abertura desse disco, primeiramente, né, é com a música Me Chama, que se tornou um grande clássico do rock nacional. Ela foi regravada por diversos artistas, entre eles o ícone da bossa nova, João Gilberto, e o seu banquinho e violão, ali com uma versão bossa nova que também ficou muito bonita. Também outra música foi Corações Psicodélicos, outra música que eu destaco desse LP, que teve uma gravação do Roupa Nova também, ali meio estilo bossa nova, e que às vezes eu mesmo me confundo, às vezes eu paro para pensar, ouço Roupa Nova tocando e cantando e falo, poxa, será que o Roupa Nova é que compôs e depois o Lobão gravou? Ou será que o Lobão é que fez essa música e depois o Roupa Nova é que gravou? Que essa que é a verdade, obviamente. O Lobão gravou ela primeiramente e compôs essa música, né, no estilo rock and roll ali dos anos 80 do Rock Brasil, e depois o Roupa Nova fez uma versão com uma roupagem mais bossa nova, que também é muito bonita. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui esse álbum, que é bem bacana, que eu comprei há pouco tempo num sebo. Eu não tinha o original, esse aqui é o original, olha só, Corações Psicodélicos, com as letras todas. Desculpa, o nome do disco é Lobão e os Ronaldos, tá aqui, olha, 1984, legal. Para mim é o grande ápice do Lobão ali no rock brasileiro dos anos 80. Mas ele também, obviamente, fez muita coisa interessante, muita coisa boa depois disso. E essas músicas, eu recomendo essa coletânea aqui, olha, do Lobão, aqui o melhor do Lobão, da gravadora BMG, que também, além de ter as músicas, né, do Cena de Cinema, ela tem Cena de Cinema, que foi do primeiro LP, que tem a participação da Marina Lima. Depois tem Me Chama, Corações Psicodélicos, Decadência avec Elegância, que também foi um grande hit nas rádios, Revanche, o Rock and Roll, depois os grandes sucessos dele também, Canos Silenciosos, Noite e Dia, que ele fez para Marina Lima, Vida Bandida, também ele fez Vida Louca Vida, que é a parceria dele com o Cazuza, também muito legal, Rádio Black, que também foi um grande hit dos anos 80, e uma balada lindíssima chamada Chorando no Campo, que ele usa um violão ali elétrico, muito bonito, vale a pena conhecer. O Lobão continua nativa até hoje, né? Com a sua verborragia, que a gente sabe que ele adora uma controvérsia,
adora ali um motivo de disputa ou de discussão entre os fãs do rock brasileiro principalmente, e há pouco tempo atrás, a coisa de um ano atrás, ele acabou vazando alguns áudios que ele teria trocado ali com um produtor que seria para o podcast dele, em que ele falava mal de figuras, né, de cantores, cantoras, bandas do rock dos anos 80, contemporâneos dele. Para variar, o Lobão, muito controverso, gerando muita discussão aí pela internet. E essa discussão, inclusive esse vazamento de áudios, foi tema de um programa aqui do 20 Discos, que eu vou colocar aqui no link para vocês. Quem quiser pode assistir, tá bem bacana e explica um pouco essa questão do Lobão, que continua aí na produção e gerando as controvérsias de sempre pela internet. Salve o rock brasileiro, salve Lobão, espero você no próximo programa.